E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro, hoje mais uma aula de PowerPoint. Hoje vamos falar sobre animações, vamos começar com esse assunto, já que é um assunto que tem bastante informação e bastante detalhe. Lembrando sempre que na hora de colocar, de inserir uma animação na sua apresentação, temos que tomar muito cuidado para não ficar uma coisa cansativa e você acaba usando de forma totalmente errada, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou aqui abrir então o PowerPoint, vamos abrir um documento em branco, como já é de costume, e já vou clicar aqui na guia Design já para escolher algum modelo aqui bonitinho para a gente começar a nossa arte aí, ok? Então hoje eu vou pegar esse cara aqui e vou trocar a cor dele para esse cinzinho aqui, prontinho. Então temos lá, clique para adicionar um título, vamos clicar aqui e vamos escrever alguma coisa. Então, animações em PowerPoint 2016. Então esse aqui vai ser nosso título. Aqui embaixo eu vou colocar feito por Dr. Contro e nada mais. Eu já vou criar aqui mais alguns slides para que a gente possa também colocar dentro de uma imagem ou de um texto, tá? A animação ela pode ser colocada em qualquer tipo de objeto dentro do PowerPoint, ok? Então vou clicar aqui na página inicial, vou clicar um novo slide, e onde ele veio com o mesmo modelo, e aqui embaixo eu tenho aqueles objetos que eu ensinei na aula anterior, ok? Então aqui em cima eu só vou colocar, por exemplo, slide 2, e aqui eu vou escolher, através desse objeto, uma imagem aí qualquer da minha pastinha aqui. Então deixa eu ver uma imagem bonitinha, vou pegar aqui este carango, vamos aumentar aqui a imagem dele, vou posicionar aqui para a esquerda, e vou colocar mais uma imagem aqui pela guia inserir e botão imagem, certo? Vamos pegar mais este carro, vou diminuir aqui. Tá, agora aqui não importa muito o layout, aqui é mais para a gente entender como funciona aí as animações. Então voltando aqui para o primeiro, eu não vou colocar por enquanto design, eu vou direto para a guia animações e vamos ver como que funciona. Bom, primeiro que se você entrar na guia animações e nenhum objeto estiver selecionado, pode ver que aqui em cima fica tudo apagado. Então a partir do momento que você clica dentro de um texto, como vou clicar agora aqui, perceba que lá na parte superior tudo foi habilitado. Então nós vamos ter aí alguns tipos de animações. Se eu clicar aqui nessa setinha aqui, nós vamos ter estrelinhas aí coloridas. Isso indica que nós temos animações de entrada, depois nós temos animações de ênfase, que são as amarelas, e as animações de saída, que são as vermelhas. E ainda temos alguns caminhos de animação pré-definidos, e ainda eu posso, aqui embaixo, mais trajetórias de animação. Então você pode até desenhar uma trajetória onde o seu objeto irá fazer animação. Então é bem interessante, bem legal. Então pessoal, aqui eu tenho algumas mais usadas. Então por exemplo, a animação de entrada, como já diz o nome, é como o objeto vai entrar na sua animação, na sua apresentação. Se você não quiser colocar uma entrada, você pode colocar diretamente uma ênfase, ou seja, o objeto que já está lá aparecendo na sua apresentação, ele vai dar uma ênfase, ele vai fazer algum movimento, algum tipo de animação, mas já com ele estando no slide e não entrando. E a última, que é a saída, ou seja, como que o objeto vai sair do seu slide. Posso usar tudo? Posso. Eu posso repetir, por exemplo, no mesmo objeto, eu poderia colocar 3 animações de entrada, 4 de ênfase, 5 de saída? Pode. Claro que você não vai fazer isso, que vai ficar horrível, né? Ninguém faz isso. Mas é possível, tudo bem? Então vamos na seguinte maneira. Vou fazer uma coisa aqui que não vai ficar muito legal, isso é mais para mostrar para vocês, e depois a gente vai aperfeiçoando. Então vamos supor que eu queira colocar uma animação de entrada. Então eu tenho essas. Caso você queira visualizar todas as animações de entrada, não são só essas aqui. Você vai clicar aqui embaixo em mais efeitos de entrada. Clicando aqui, vai te habilitar todas que tem no PowerPoint, e aí basta você ir clicando aqui e já ir visualizando como que ela funciona ali, ó, em tempo real, tá vendo? Então tem muitos modelos aqui legais, você vai clicando, vai conhecendo cada uma delas, enfim. Então eu vou escolher uma aqui, por exemplo, essa daqui é legal, ó, só que ela é um pouco
demorada, um pouco lenta. Claro que dá para a gente aumentar essa velocidade, mas como eu disse, tem que tomar muito cuidado. Aqui é um texto um pouco longo e ficaria muito tempo fazendo animação, certo? Então essa também, ó, descartar, ela cai letra por letra, só que de repente para um final de apresentação, onde você tem uma, duas palavras, fica até que bacana, certo? Mas deixa eu escolher alguma outra um pouco mais rapidinha. Vamos ver aqui. A Elástico é muito conhecida, eu vou pegar essa aqui, ó, flutuar, certo? Então, gostei dessa aqui, eu vou dar um OK. Perceba que quando eu coloco uma animação de entrada, aqui vai me mostrar o número 1. Isso significa que eu tenho já uma primeira animação de entrada para esse texto. Caso você não tenha gostado dessa e queira trocar, basta você vir aqui em cima, certo? Ou novamente aqui na setinha, lá embaixo mais efeitos de entrada e trocar. Vamos supor que eu queira uma outra aqui, ó. Eu vou pegar agora surgir. Então o que aconteceu? Ele não adicionou a animação, ele apenas substituiu a anterior, certo? Se eu clicar aqui no visualizar, na estrelinha no canto, ó, ele vai animar para mim. E esse tipo de animação também tem opções de efeito. Percebam que ela está vindo de baixo para cima, mas eu também posso mudar aqui as opções de efeito, ó. Ela pode vir de qualquer lado, ó. Então, por exemplo, eu quero aqui da direita, ó. Olha lá, certo? Então, dependendo da animação que você escolher aqui, você pode clicar nas opções de efeito e ele fará o efeito para você. Bom, eu quero uma outra animação. Então não adianta eu clicar aqui dentro do meu texto, vir aqui e clicar agora na ênfase, uma dessas. Se eu clicar, eu vou perder a minha de entrada, que é o número 1. Então eu tenho que fazer o quê? Adicionar uma animação. E para isso, eu vou clicar neste botão, adicionar. Ao clicar, percebam que o conteúdo é o mesmo, porém aqui eu estou adicionando. Então aqui eu tenho algumas de entrada. Então vamos aplicar aqui uma de ênfase. Então vou clicar aqui em qualquer uma, pessoal, e veja que aqui ela trocou de cor e já foi adicionada então a segunda animação. Ainda podemos colocar uma de saída, certo? Somente para que a gente veja como funciona e a título de teste, mas não que você vá fazer dessa forma, porque aqui não fica muito legal fazer com que o texto desapareça da sua tela, tá? O legal, às vezes, em alguns casos, é que ele se mantenha até que vá para as outras animações e troque de slide. Mas para adicionar, seria da mesma forma, eu clico aqui, ou eu uso uma dessas daqui já que estão por aqui, ou eu clico em mais efeitos de saída e posso novamente aqui ficar clicando para visualizar como que esse texto irá sair da minha tela, certo? Ó, então tem vários modelos legais. Vamos escolher um aqui. Eu vou deixar esse flutuação acima e dar um OK. Então veja que eu tenho agora aqui 3 animações. Lembrando que se acaso eu não gostar de alguma delas, basta eu clicar e apertar o Delete, que essa terceira animação, por exemplo, irá desaparecer, e a mesma coisa para as demais. Caso você queira deletar, então é dessa forma que você deverá fazer. Outra coisa, vamos aplicar agora os mesmos efeitos, tá, aqui nesse outro texto, começando novamente como animações de entrada, ênfase e saída. Então na de entrada eu vou escolher uma qualquer, essa volante. Vou adicionar uma de ênfase, vou colocar aqui, vamos ver essa daqui, ó. Pode ver que algumas aí não acontece muita coisa, tá? Mas enfim, eu escolhi aquela. E vou adicionar mais uma aqui de saída, ó. Vou colocar o sair. Pronto. Então agora eu tenho 6 animações. Para que você consiga visualizar todas as animações, nós podemos usar este recurso aqui chamado painel de animação. Ao clicar, veja que observe que eu tenho todas as animações. Olha, entrada, ênfase e saída do primeiro texto e depois entrada, ênfase e saída do segundo texto. Então se eu clicar aqui em reproduzir, ó, aqui em visualizar, veja que tem uma linha de tempo que me mostra todas elas. Olha lá, ó. Se eu apertar a tecla F5, a mesma coisa, ó. Só que qual a diferença? Quando eu pressionar F5, colocar em apresentação, ele vai esperar que eu faça um comando para que apareça a primeira animação. Então eu vou apertar a tecla Enter, ele apareceu aqui a primeira, vou apertar Enter novamente, ele vai fazer a ênfase, e Enter novamente vai sair aí o texto. Continuando, apertando Enter, vai fazer a entrada do meu segundo texto, mais um Enter ele fez aí a ênfase, que é um efeito que praticamente não mudou nada, e mais um Enter
ele saiu do texto, da tela. Então, notem que você não vai usar entrada, ênfase e saída em todos, porque no final você vai ter um slide vazio e isso não é legal. Então, na maioria dos casos, a gente costuma usar mais as entradas ou somente as ênfases, né? E a saída deixar, por exemplo, para o último slide, quando você finaliza uma apresentação, que aí vai ser bem bacana você colocar um efeito de saída. Então tudo vai depender de como você vai montar a sua apresentação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Continuando, uma outra coisa que é possível fazer é a reordenação. Então, caso eu queira colocar aqui o 1 no lugar do 2, basta arrastar. Eu clico aqui no número 1, seguro e arrasto. Então pode ver que agora vai começar pela ênfase e depois vai para a entrada e depois para a saída. Então eu posso pegar a saída e colocar no primeiro lugar. Começar por uma saída, depois vai para a ênfase e depois para uma entrada. Eu vou clicar aqui em visualizar. Olha lá o que ele fez. Ele fez o processo praticamente que inverso aí. Tá? Então vocês podem reordenar somente arrastando aqui. Vou voltar para o normal. Uma outra coisa, né? Eu poderia colocar isso daqui automático também. Né? Então percebam, quando eu aperto F5, eu que tenho que dar o comando. Então eu tenho que clicar na tela para fazer a entrada, depois clica novamente e assim por diante. Então, se você quiser que as animações fiquem de forma automática, nós podemos fazer o seguinte. Por exemplo, quando você apertar F5, o legal é que este texto, animações em PowerPoint, já inicie sozinho na sua apresentação. Então, para isso, você vai clicar aqui nessa setinha e vai colocar iniciar com anterior. Ou seja, quando você pressionar F5, ele já vai habilitar, ele já vai aparecer esta primeira animação. Já as demais, eu posso clicar e colocar após o anterior. Então, vou colocar nessa daqui após o anterior, essa daqui também após o anterior. Todas as de baixo eu vou colocando após o anterior. Isso significa que quando fizer a primeira, as outras irão automaticamente. Certo? Estou colocando aqui em todas. Após o anterior. Feito isso, vou pressionar F5 e não vou dar nenhum comando. Perceba que vai ser tudo muito rápido. F5, ele já faz tudo. Prontinho. E ele fica parado aí nesse slide porque eu não coloquei transição e não coloquei tempo. Vou apertar o ESC aqui. Mas outra coisa que você deve ter percebido é a velocidade. Né? Então, quando eu pressionei F5, ele já faz as 3 animações muito rápido. Ele entrou, fez a transição da ênfase e depois já fez a saída. E se você quiser que isso aqui tenha uma demora de uma animação para outra, vamos lá. A primeira eu vou manter como está, então ela vai entrar. A segunda, eu quero que ela demore um pouco mais, então eu vou clicar aqui nessa setinha. Eu posso clicar aqui em opções de efeito, ir para guia intervalo ou clicar diretamente no intervalo, que é o que me interessa. Então, clicando aqui, veja o que eu tenho aqui, que já está na opção após o anterior, como eu determinei ali antes, e aqui eu tenho a demora. Aqui é a demora do primeiro para o segundo, da animação antes dela, quanto tempo ela deverá demorar. Então, vamos colocar aqui, vou aumentar para 3 segundos. E aqui a duração da animação. Então aqui é o tempo que ela demora para aparecer e aqui a duração da sua animação. Então vou colocar algo bem longo, vou colocar 5 segundos, muito lenta, certo? Somente isso. E vou dar aqui um OK. Agora vamos ver a diferença. Eu vou pressionar F5, apareceu, veja que está demorando para começar a segunda animação. Então ela vai começar, pode ver que ela está trocando de cor, que é o tempo que eu defini, e depois ela saiu. Então eu posso fazer o mesmo para as demais. Posso clicar aqui no terceiro, vir aqui, intervalo, já está após o anterior. Essa aqui eu vou pedir para demorar 2 segundos e aqui eu vou colocar 3 segundos de duração de animação. Então vou dar OK e apertar F5 novamente. Vamos ver. Agora vai começar a trocar de cor, que é a nossa ênfase, está trocando a cor. E ela vai demorar o tempo que eu determinei para começar a terceira, olha lá, e sumiu, certo? Então as animações, vocês podem mexer em muitas coisas aqui, tá? Bem legais. Você pode misturar também com as transições, depende muito do seu tipo de apresentação, tá? Posso fazer a mesma coisa para cá? Posso, vou colocar aqui, vou clicar no slide 2 e vou colocar somente uma de entrada. Então vou colocar aqui o surgir
texto surgiu, mas eu quero mudar a opção, eu quero que ele venha da direita para a esquerda, ó, dessa forma. Para a foto é a mesma coisa, ó. Então eu vou clicar nessa imagem e vou colocar também o surgir, só que eu quero que ele venha, aliás, aqui da esquerda para a direita, ó. Aliás, da direita para a esquerda. E aqui a mesma coisa, certo? Eu vou usar todos eles o surgir e aqui opções de efeito da direita. Prontinho. Então se eu pressionar agora o F5, as animações vão ser feitas automaticamente. Essa aqui um pouquinho mais lenta devido à minha configuração. Só que para a troca de um slide para o outro, eu não defini nenhum tempo na guia transições. Então assim que acabar essas animações desse primeiro slide, vai ser necessário que eu aperte um comando para trocar de slide, como é agora. Ó. Vou apertar aqui o Enter e ele trocou. Só que eu também ainda tenho que apertar o Enter para fazer a primeira animação, depois a da foto e depois a segunda foto. Quero colocar isso aqui de forma automática também, ó. Vou clicar aqui no slide 2. O primeiro será com o anterior. O de baixo após o anterior e o de baixo após o anterior. Certo? Vou apertar F5 novamente. Eu vou apertar o Enter aqui só para ir um pouquinho mais rápido. Ó. Olha o slide 2, ó. Fez tudo sozinho. Então a gente tem que ir manipulando essas animações dessa forma. E se eu não quiser apertar em nada para trocar de slide, aí eu volto aqui para a guia transições, escolho aqui uma transição qualquer, eu vou escolher, por exemplo, a ondulação, coloco aqui após, desmarco o ao clicar com o mouse, que nós já aprendemos isso aqui em aula anterior, vou deixar aqui 2 segundos e vou clicar em aplicar a todos. Agora eu vou pressionar F5 e tudo fará automaticamente tanto as animações quanto as transições. Então aqui é aquela hora que você acaba misturando tudo. Então eu usei somente 2 slides para que a gente pudesse começar a entender como que é feita as animações e como que a gente faz para misturar com as transições. Então veja que agora ele vai trocar de slide e ele vai fazer a segunda apresentação aí. Tá bem, pessoal? Então, para o início aí de animação, eu creio que tenha ficado claro, mas ainda nas próximas aulas ainda vou trabalhar com animações até a gente chegar naquele ponto de fazer uma apresentação do começo ao fim, usando tudo que eu passei desde a primeira aula. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fica aí o meu forte abraço e até a próxima. Valeu!